Oi, pessoal! Hoje a gente vai estar fazendo aí algumas correções das atividades anteriores, certo? Acompanhe aí junto comigo. Peguem o livro de vocês lá na página 17 do primeiro capítulo, onde a primeira questão diz: de acordo com o texto, defina liberdade positiva e liberdade negativa, né? Lá no texto tem, né? Em seu sentido negativo, liberdade significa a ausência de restrições ou de interferência. E no positivo, significa a posse de direitos, implicando o estabelecimento de um amplo âmbito de direitos civis, políticos e sociais, certo? Está lá no contexto. A letra B é uma resposta pessoal, né? Vocês iriam colocar aqui, apresentar a concepção sobre cada uma delas, o que vocês acham. Segunda questão. Qual é o seu ponto de vista sobre o pensamento? A liberdade de cada um termina onde começa a liberdade do outro. Você acredita que essa assertiva é coerente? Né? Então aqui você vai falar o que você entende. Por a liberdade de cada um termina onde começa a liberdade do outro, né? Temos que ter aí cuidado também de um certo ponto sobre aí a liberdade, para a gente não estar interferindo na liberdade do nosso próximo, do outro. Terceira questão, a terceira questão ela é pessoal, tanto a B e a C. Vocês vão responder e vão estar justificando aí a resposta de vocês, né? A letra A, você concorda com o pensamento aí de Guy Debord, né? Você vai responder, tá certo? A letra B e a C. Vamos lá para a nossa página 23. Onde a primeira questão fala aí de um texto, né? E tá pedindo para vocês responderem, segundo Sartre, quais são as características do pensamento existencialista, que até a gente viu na semana passada, né? O pensamento existencialista, a questão da existência humana. Destaque o trecho do texto que responde à pergunta e em seguida apresente sua visão. Você vai destacar lá no texto, tá bom? O trecho aí que representa, que responda a essa pergunta e você vai falar aí a sua opinião, a sua visão sobre esse trecho. Segunda, o que significa dizer o homem é o futuro do homem? Né? Então, de acordo lá com a tendência existencialista, o homem é o principal responsável por si e, consequentemente, pelos demais. Né? Eu expliquei um pouquinho na aula passada que o homem ele é responsável por si mesmo e também aí, consequentemente, pelos demais. Tá bom? Vocês podem colocar isso aqui e podem estar acrescentando outras coisas que tem no texto. Terceira questão. Qual é a sua opinião sobre a situação na qual se encontra o jovem apresentado, né? Qual é a sua opinião? Resposta pessoal. Quarta, a quinta não era para ser feita, né? E a quarta é pessoal, tá bom? Vocês vão analisar esse trechinho aí e vão fazer uma reflexão sobre a vida de vocês. Que invenção vocês fariam para viver melhor em uma comunidade? O que vocês fariam? Né? Então, vocês vão estar colocando aqui. Vamos seguindo, né? A gente deu início ao nosso capítulo 2, a filosofia da existência. Vamos aí para a página 29. Onde a primeira questão, né? Só relembrando, a gente estudou alguns tipos de crise. Existe crise financeira, crise emocional, existe crise familiar, existe vários tipos de crise, né? Todos nós passamos por uma determinada crise. E na primeira questão, vocês iriam aí, né, fazer a correspondência com esse quadro, a questão da compreensão, né? Vocês iriam buscar aí definir os sentidos para as situações abaixo. Crise de doença, né? Vocês iriam colocar aí uma crise familiar, quem já passou. Crise financeira, crise religiosa. Pessoal, a crise religiosa pode ser tanto a questão da falta de fé, que muitos perdem a fé, e também é mais a questão do dízimo. Né? Vocês sabem que tem pessoas aí que dão o dízimo. Então, essas pessoas, elas podem parar de dar o dízimo. E com a falta desse dízimo, como a igreja vai se manter? Então, é necessário esse dízimo. Por isso, falei da crise religiosa. Porque com a falta do dízimo, a igreja não vai ter como se manter, não vai ter como pagar as suas contas.
e crise afetiva. Então, vocês vão estar falando aí um pouquinho sobre cada crise, colocando a compreensão de vocês, pessoal. Segunda, o que significa dizer que a crise, enquanto ato de separar, distinguir, escolher e interpretar, é inerente a toda atividade racional e caracteriza a ação própria da ação na sua capacidade crítica? O que significa, né? Significa, pessoal, que a crise é sempre uma ação que conduz às escolhas. Todas as nossas escolhas podem estar levando aí uma crise. Então, você pode colocar assim, que toda crise é uma ação que conduz às escolhas, né? Cada escolha se permite deixar outras possibilidades. Por isso, através de uma ação racional, a todo instante, o homem é convidado a escolher e, de tal modo, torna-se uma atividade indispensável, ou seja, inerente. Terceira, pense e responda. É pessoal, porque você está pedindo para vocês responderem porque a crise é algo constitutivo da existência humana e da reflexão filosófica, né? Você pode justificar essa perguntinha aqui colocando que, sendo fruto racional, apenas o indivíduo humano pode usufruir de tal vivência, tá bom? Vocês podem estar colocando essa reflexão aí. A 30. As crises são facilmente resolvidas? Vocês acham que sim? Citando aí uma crise familiar. Digamos que um casal está para se separar. Vocês acham que é fácil de resolver essa crise? Não, né? Então, as crises, pessoal, essa resposta aqui, ela é pessoal. Você vai responder como você costuma lidar com as crises, né? Então, você vai falar aí como você costuma lidar com as suas crises, né? Quando você tem uma crise de choro, uma crise emocional, o que você faz para lidar com essa crise, tá bom? Quinta questão também é pessoal, como você se sente após a vivência de alguma crise, né? A gente sabe que após uma crise também vem experiências, a gente adquire sempre uma experiência, né? Então, como é que você vivencia aí, como é que você fica após uma crise? Na aula passada a gente falou sobre o existencialismo, né? Segundo Sartre, a gente viu a angústia, a filosofia da existência, e aí a gente vai corrigir a atividade da página 35. Onde a primeira questão, a segunda e a terceira são pessoais, né? A primeira, o que você entende por angústia? O que é angústia? Né? A gente viu lá na aula passada, tá certo? Como é a questão da angústia. Existem também vários tipos de angústia. Segunda, aspectos negativos da angústia. Quais são os aspectos negativos e os aspectos positivos, né? Vocês vão colocar aqui, tá bom? É uma resposta pessoal. Terceira, segundo o texto, o que significa dizer que o filósofo considera a angústia como a consequência do possível da liberdade, né? A angústia, pessoal, ela existe a partir da necessidade de reflexão diante de uma postura pessoal, diante de uma decisão a ser tomada. Assim, sendo essa necessidade, produz a angústia em função da circunstância comum de que toda escolha pressupõe alguma rejeição, né? Quem tiver alguma dúvida em relação à angústia, vai lá no vídeo, na videoaula anterior, tá certo? Lembram que eu falei tudo explicando direitinho a questão da angústia. Então, se vocês tiverem com dúvida, voltem lá na videoaula anterior, tá bom? Para estarem aí tirando suas conclusões. Quarta questão da página 35, né? Adão não sabe que comer a maçã é desrespeitar Deus, dado que seu estado é de ignorância. Pode-se dizer que a ignorância isenta o indivíduo humano de culpa, né? Certamente. A culpa, ela nasce diante da escolha errônea a partir da consciência, né? Por exemplo, a partir do momento que você erra, aí vem um sentimento de culpa. No entanto, ignorar a sabedoria na preferência de continuar na ignorância é uma omissão. A gente pode errar sim. Eu já falei isso em algumas das nossas aulas presenciais, que podemos errar. Temos o direito, todo mundo tem o direito de errar sim. Né? A partir do erro vem aí o sentimento de culpa. Mas que se nós
Continuarmos no erro, permanecermos no erro, é o quê? É uma ignorância. É porque a partir desse momento que eu decido continuar no erro, eu que quero. Eu que fiz essa escolha. Então, a partir do momento que a gente determina continuar no erro, né? Aí já é uma ignorância. Você já está no erro porque você quer, porque você fez essa escolha, certo? Quinta e sexta questão é pessoal. Tem uma tirinha aí na quinta questão. A angústia é uma antipatia simpatizante e uma simpatia antipatizante. O que você entende por isso aqui, né? Primeiro, a angústia é uma antipatia. Ninguém quer se sentir angustiado, né? E ela é simpatizante e uma simpatia antipatizante. Simpatizante porque tem os pontos positivos, pessoal. E antipatizante, os pontos negativos, que eu falei na aula anterior. Aí vocês vão estar colocando aqui o ponto de vista de vocês. Sexta questão também é pessoal. E vamos lá. Agora vamos só para a gente terminar o nosso capítulo, dar continuidade ao nosso capítulo 2, né, na página 36 e 37. Pessoal, eu vou passar hoje o trabalho de ética, referente ao mês de maio, bom? Vocês estão vendo que na página 36 e 37 está falando sobre ansiedade na adolescência. Quem aí já passou por algum tipo de ansiedade? Né? A gente sabe que existem vários tipos de ansiedade, né? A ansiedade é uma reação normal do organismo a qualquer situação de estresse, né? Ou então, quando eu quero saber algo, eu fico ansiosa para saber daquele resultado, se eu passei ou não no vestibular. Mas cabe a cada ser humano controlar sua ansiedade. A gente sabe que tem pessoas que não se controlam, né? Podendo ocorrer desde a realização de uma prova na escola até o ato de falar em público, marcar um encontro ou participar de uma competição. Tudo isso causa ansiedade. Né? Imagina lá numa competição de jogos, né? Ai, será que eu vou ganhar? Então, a partir daí é que surge a ansiedade, né? De um encontro inesperado, de uma prova, de um vestibular e etc. Existem alguns sinais que sugerem que nos níveis de ansiedade ultrapassam os limites na normalidade. Pessoal, quando você passa a ficar ansioso, preocupado ou angustiado sem motivo aparente, já é um nível mais aumentado. Então aí tem que ter o cuidado, né? Quando você se preocupa demais em situações ou atividades rotineiras, como preparar uma refeição ou fazer um telefonema. Pessoal, tem gente que a ansiedade é muito alta. É como vocês conhecem também. Quando você checa repetitivamente se fez uma determinada coisa certa, volta várias vezes para ver se fechou a porta. Quem aí já fez isso? Eu já fiz várias vezes. Isso aí é um tipo de ansiedade avançada. Então, a gente tem que estar controlando aí essa ansiedade, esses tipos de ansiedade. Quando você simplesmente tem ataques de pânicos em certas situações corriqueiras, por exemplo, treme e sente náuseas ou vontade de desmaiar durante uma prova na escola, né? Todos esses sintomas significam que provavelmente seu nível de ansiedade está além do normal. Então, se vocês já passaram por algum desses pontinhos aí, vamos ter mais cuidado. Vamos aprender a controlar nossa ansiedade. É difícil? Mas não é impossível, né? Então, ansiedade na adolescência não é só na adolescência. Em todas as nossas fases. Crianças também têm ansiedade. Quando você chega para uma criança e diz que à noite ela vai passear, ela fica ali perguntando o dia inteiro. Então isso é ansiedade. Só que com através da ansiedade, nós temos que saber nos controlar para que esse nível não aumente cada vez mais e nos prejudique, né? Pessoal, o trabalho. Vocês vão estar fazendo uma pesquisa sobre ansiedade na adolescência aqui na página 36 e 37. Eu expliquei aqui alguns pontos, né? Só que vocês vão estar se aprofundando na internet. Vocês vão fazer essa pesquisa sobre ansiedade na adolescência, tá bom? E vão estar respondendo aí esses pontinhos. Na internet, vocês vão fazer um breve resumo no caderno sobre ansiedade na adolescência. Após, vocês vão responder esses pontinhos, do 1 ao 4. Também vão estar escrevendo no caderno de vocês,
tá bom? Aí vocês vão responder esses 4 pontinhos de acordo com a pesquisa que vocês vão fazer. Lembrando, façam no caderno e não se esqueçam de tirar a foto e enviar para mim, pessoal, porque aí eu vou estar fazendo a correção e lançando a nota de vocês, tá bom? E qualquer dúvida sobre esse trabalho é só me perguntar, tá bom? Só mandar mensagem, certo? Eu espero que tenha ficado claro as nossas correções, tá bom? E mais uma vez, muito obrigado pela atenção de vocês. Beijos!